Efésios 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uma passagem que nós precisamos atentar muito bem, para que nós venhamos ter uma vida cristã saudável, próspera, e que venhamos estar guardados do mal. Por isso, a necessidade de atentarmos, de nos recordarmos a palavra todos os dias, porque, como sempre é dito, a palavra não precisamos buscar coisas novas na palavra, mas o Espírito Santo, ele nos recorda tudo aquilo que o Senhor deixou escrito, que ele, através dos seus servos, os profetas, os apóstolos, eles foram inspirados ali para nos ensinar, nos mostrar o caminho. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, após ele fazer várias recomendações, ali à igreja, ele ali agora nos diz, para que nós venhamos, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, nós sabemos que a vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã, ela não é fácil. Não é nós acharmos que agora nós aceitamos a Cristo, o Senhor nos recebeu, o Senhor nos iluminou, que a nossa vida vai ser só bênção, só alegria, só vitória, ainda que seja, mas tem as provações, tem as lutas, tem as dificuldades. E para nós estarmos firmes, estarmos de pé, nós precisamos atentar para que o apóstolo Paulo diz aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, não é contra seres humanos, mas agora que estamos em Cristo, a nossa luta é contra principados e potestades, é contra o inimigo, e ele é astucioso. A palavra do Senhor nos diz que ele é aquele mesmo que tentou a Eva lá no Jardim do Éden. Todos nós conhecemos a história. Ele é o pai da mentira, ele é o tentador, ele é o acusador, aquele que nos acusa de dia e de noite. Mas nós estamos em Cristo, nós temos um advogado no céu, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele advoga as nossas causas ao Pai. Mas nós devemos, meus irmãos, como aqui está escrito, atentar para que a palavra do Senhor nos diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo para nós nos fortalecermos no Senhor. Nós não vamos encontrar força em nós mesmos,
no nosso próprio entendimento, nos nossos recursos, mas a nossa força está em Deus. É nele, Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente. Nele os nossos pés precisam estar firmados, porque assim nós não vamos nos abalar diante das situações, das dificuldades, das lutas, que aqui ele vai dizer. E em Isaías 40:31, eu convido a amada igreja a ir lá. Isaías, profeta Isaías. Louvado seja Deus. Isaías 40:31. O profeta aqui vai dizer pelo Espírito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, olha, aqueles que esperam no Senhor serão renovados, terão as suas forças renovadas dia a dia, subirão como águias, com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor serão fortalecidos, serão renovados. Volta um pouquinho em Salmos 28. O salmista também vai dizer, Salmos 28, verso 7. Salmos 28, olha o que o salmista vai dizer: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Louvado seja Deus. É o 7, na verdade, eu li o 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Louvado seja Deus. Olha o que o salmista diz aqui, meus irmãos. O Senhor é a minha força. Um homem rei, um homem de guerra, mas ele não colocava a sua confiança. Ele entendia que a sua força, aquele que dava vitória para ele, não era a sua mão, não era o seu exército poderoso, mas a sua vitória vinha de Deus. Era ele que dava vitória contra os inimigos. E ele louva ao Senhor aqui, ele reconhecia que a sua força vinha de Deus. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Louvado seja Deus. Vamos voltar aí em Efésios 6. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, olha o que o apóstolo diz aqui. Vou repetir o 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como estávamos falando, não atribuindo poder algum ao inimigo, porque a palavra do Senhor nos diz que todo o poder foi dado ao Senhor. Todo o poder foi dado ao Senhor. Todo o poder pertence a Ele. O inimigo, ele está fadado à condenação. Aleluia! E a Ele, a única coisa que a palavra do Senhor nos diz que é atribuída é que Ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele é o acusador. Mas Ele não tem poder. Todo o poder pertence a Deus. Mas nós não podemos também achar que nós podemos vencer Ele de qualquer forma. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira e acharmos que temos condições
de vencê-lo, porque ele é astuto, ele é astucioso, ele é o pai da mentira. E olha o que diz aqui, as astutas ciladas do diabo. Ele prepara ciladas. Nós estamos, meus irmãos, em batalha. Nós fazemos parte do exército de Cristo. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos recebeu. Nós cremos no seu sacrifício na cruz do Calvário ali. Agora nós fazemos parte do exército de Cristo. E nós estamos em batalha, estamos em luta. Não ache que agora nós vamos viver uma vida aqui em paz, só vitória. Podemos descansar, podemos baixar a guarda. Mas aqui o apóstolo diz para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós venhamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele é astucioso, ele é um tentador. Ele pode nos tentar em várias áreas. Ele é tão terrível que ele tentou o nosso Senhor Jesus. Ele sendo Deus, Filho de Deus, ele tentou ao Senhor. Nós conhecemos a passagem aqui em Mateus 4, é citado, que o Senhor foi levado ali ao deserto, e o Senhor teve fome, e o inimigo tentou o Senhor Jesus. O inimigo ali usou a palavra para tentar o Senhor Jesus. Olha como ele é astuto. Ele sabendo que era Jesus, o Filho de Deus, mas ele tentou ao Senhor. Se o diabo ele tentou a Jesus, que era Deus, Filho de Deus, quanto mais a nós, meus irmãos, como ele não nos tentará? E nós sabemos que ele é o líder, mas ele tem os seus. Há uma luta travada, o bem contra o mal. E nós, meus irmãos, pela graça de Deus, nós estamos em Cristo. Pela graça de Deus, meus irmãos, é um favor imerecido que alcançamos de Deus. Não é porque somos melhores do que aqueles que estão no mundo, mas porque agora em Cristo nós somos a luz do mundo, somos sal da terra. Nós devemos batalhar, porque há uma luta, o bem contra o mal, e não é o sangue, não é carne, não são pessoas, mas são principados, são potestades, e nós precisamos nos revestir, como está escrito aqui, de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha o que o apóstolo Pedro, vamos lá em 1 Pedro capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui pelo Espírito Santo. Sede sóbrios, olha, vigiai. Nós devemos vigiar, meus irmãos. Nós não podemos andar desatentos aí, não, desapercebidos, brincando com as coisas de Deus, brincando com o inimigo, porque ele não brinca de ser inimigo. Ele não vem como o mundo apresenta, com chifre, com rabo, com um garfo na mão. Ele não vem dessa maneira, mas ele vem com coisas belas, com coisas que enchem os olhos. Ele
ele vem com manjares, com ofertas. Ele é o tentador. Ele tenta a igreja. Ele tenta desviar o escolhido, o eleito de Deus, dos caminhos do Senhor. Mas ele não vem como algo ruim, ele vem com coisas boas. Ainda que sejam coisinhas que parecem pequenas, mas ele tenta. Ele quer encontrar brechas, meus irmãos. E como diz aqui, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando a quem possa tragar. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, que ele está ao derredor. Ele está buscando a quem possa tragar. Então, que nós venhamos estar vigilantes, meus irmãos. Venhamos atentar com mais diligência para a palavra do Senhor. Venhamos nos revestir da armadura do Senhor, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aqui também em Tiago, o que vai dizer. Tiago, capítulo 4. Volta só um pouquinho. Tiago, capítulo 4, e o versículo 7, vai dizer, sujeitai-vos, Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz, que nós vamos nos sujeitar, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como Jesus ali, quando o diabo veio usando a palavra e tentando ele usou a palavra também, que é a espada do Espírito, que nós vamos ver aqui mais à frente. E ali o diabo foi repreendido. Louvado seja Deus. Voltemos lá em Efésios, meus irmãos. Louvado seja Deus. Efésios, vamos continuar aqui. Efésios no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Eu vou retornar aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, o 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, o que ele diz aqui, ó. Portanto, no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Para que nós venhamos tomar toda a armadura de Deus, para que nós possais resistir no dia mau. Olha, o dia mau pode vir, o dia de provação, o dia de lutas, o dia de dificuldade, em várias áreas, em várias situações, pode acontecer, mas que nós venhamos estar revestidos com a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes, ainda no dia mau, no dia de dificuldade, no dia de provações, no dia de lutas, nós não venhamos cair, não venhamos ser atingidos, pelos dardos inflamados do maligno, pelas setas. Nós vamos ver aqui mais à frente, porque o inimigo ele é terrível, ele é astuto, ele é o tentador.
ele nos tenta, ele pode tentar nos colocar contra o nosso próximo, com palavras contrárias, palavras vãs, palavras que parecem que não tem problema, não tem nada. Mas ali é uma palavra que às vezes, se a gente não vigiar e deixar entrar no nosso coração, ali já começa a surgir indiferença contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. Nós precisamos vigiar, porque o inimigo, ele não está de brincadeira. Nós precisamos levar a sério, entendendo que ele não brinca de ser inimigo, mas antes ele é astuto. Ele não tem pressa, ele procura brechas na vida do crente, na vida do cristão, para tentar minar a nossa fé. Mas que nós venhamos ficar firmes como está aqui. Venhamos resistir no dia mau e ficar firmes. E aqui no 14 vai dizer agora o apóstolo Paulo: E estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Olha o que ele diz aqui: estáis, pois, firmes. Agora ele começa a apresentar aqui os itens da armadura de Deus. Olha, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma representação de uma armadura. Ele compara aqui uma armadura de um soldado. E nós sabemos que todo soldado que vai para a guerra ali, ele se veste de uma armadura. Ele não vai despreparado, ele não vai desprovido ali, mas ele vai preparado. E nós estamos numa batalha, estamos numa guerra. Não é guerra contra homens, mas é uma guerra espiritual. E nós precisamos nos revestir, meus irmãos, porque o inimigo, ele tenta a igreja, ele tenta o povo de Deus, ele tenta enfraquecer a obra do Senhor, mas o maior é o que está conosco, porque o que está no mundo, aquele que está conosco, ele já venceu. Ele já venceu o inimigo. O inimigo até tentou, mas o nosso Senhor Jesus, ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai. Ele cumpriu com a obra do Senhor, a obra redentora. Ele veio a este mundo como homem. Ele se despiu da sua glória. Ele sofreu, ele padeceu, mas ele venceu. Ele venceu. E ele também está conosco, para que nós venhamos vencer também. Nós venhamos ficar firmes em nome de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz: estai, pois, firmes, no 14, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Olha o que lá em João vai dizer, Evangelho de João 8:32. Muito conhecido também de toda a igreja, 8:32. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Eu errei aqui o endereço, mas Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós, estando nele, meus irmãos, estando firmes nele, na sua palavra,
nós estamos na verdade. E que nós venhamos crer na Sua palavra, confiar. Louvado seja Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E vai dizer também que estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, né? E vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça que protege, que nos protege o nosso peito, o nosso coração. Em Provérbios também vai dizer, 4:23 vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração procede as saídas da vida. Que nós venhamos guardar, meus irmãos, nosso coração, porque o inimigo, ele tenta com flechas, com dardos inflamados, lançar sentimentos contrários no nosso coração. Que nós venhamos guardar, para que nós não venhamos nos contaminar, não venhamos deixar entrar nada contrário no nosso coração, contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Nós não venhamos permitir que essas coisas venham tirar a nossa comunhão com o Senhor, mas venhamos ficar firmes. E no 15 vai dizer, e calçar os pés na preparação do Evangelho. Olha o que vai dizer lá em Filipenses 4. Filipenses 4. Aleluia, Jesus. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, Filipenses 4:7 vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos ficar firmes, meus irmãos, na preparação do Evangelho da Paz, na palavra, buscando todos os dias conhecer mais ao Senhor, nos aproximar mais do nosso Deus, guardar essa palavra no nosso coração, ainda que venhamos passar por situações, por dificuldades, por lutas, mas não venhamos desistir, desanimar, mas venhamos ficar firmes, clamar ao Senhor cada dia, porque nós estamos em um processo. Não vai acontecer da noite para o dia, mas nós estamos no caminho, estamos aprendendo cada dia. Mas que nós não venhamos jamais nos desviar do caminho do Senhor, mas venhamos nos preparar cada dia neste Evangelho, levando o Evangelho da paz, levando o nosso Senhor Jesus aí fora, dando testemunho, ainda que parece pouco, mas que nós não venhamos perder as oportunidades, porque a palavra de Deus é poderosa, meus irmãos. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e ela opera segundo o agir de Deus. Ela faz a obra, o Espírito Santo faz a obra. Cabe a nós apenas falar a palavra, anunciar o Evangelho de Cristo, para que aqueles que estão nas trevas, eles venham ter oportunidade, eles venham ser salvos em nome de Jesus. Assim como o Senhor nos alcançou, eles também venham ser alcançados em nome de Jesus, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. E em João 16, Evangelho de João, capítulo 16, louvado seja Deus. Evangelho segundo João, capítulo 16, no versículo 33, vai dizer assim: tenho-vos dito, o Senhor Jesus dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim
tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Olha o que o Senhor Jesus nos diz aqui. Para que nós, olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. No mundo que nós vivemos, teremos aflições, teremos lutas, teremos dificuldades, teremos provações, mas que nós não venhamos nos desesperar, não venhamos desanimar, mas venhamos crer. Olha o que o Senhor nos diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o nosso Senhor Jesus nos dizendo, para que nós não venhamos, para que venhamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E nele, em Cristo, nós também venceremos. Nós venhamos ficar firmes, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos voltar em Efésios, no verso 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha o que ele diz aqui. Para que nós venhamos abraçar ali o escudo da fé, para que estarmos protegidos contra os dardos inflamados do maligno. Não venhamos permitir que venhamos ser atingidos, ser contaminados pelo inimigo. E aqui também a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Salmos 84, 11. Salmos 84, 11. Louvado seja Deus. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum dos que andam na retidão. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Diz também, ó, o Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Louvado seja Deus. Olha, o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor Deus é um sol e escudo, meus irmãos. Ele é o nosso escudo, é Ele que nos protege, é Ele que nos livra de todo mal. Que nós venhamos ficar firmes, meus irmãos. Nós não venhamos permitir que as astutas ciladas do inimigo venham nos afastar do caminho do Senhor. Venha colocar situações, venha criar sentimentos contrários em nosso coração. Mas venhamos ficar firmes nessa caminhada, nessa jornada. Porque nós sabemos que enquanto estivermos nesta terra, vai ser luta. A palavra do Senhor nos diz que é com dificuldade que o justo vai alcançar a salvação. É com dificuldade, é com luta, vai ser batalha mesmo. Mas que nós venhamos ficar firmes em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. No 17 vai dizer: tomai também, Efésios 6,17 vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, meus irmãos, o capacete da salvação, para que estamos protegidos a nossa mente, que nós não venhamos permitir pensamento contrário, seja qual for, aquilo que sabemos que não vem de Deus, não provém de Deus, mas que nós venhamos ficar firmes, não permitir pensamento contrário, pensamento de derrota, pensamento de impuro, querendo nos dizer que somos indignos, que não somos merecedores, porque a salvação
não é pelas obras. A salvação é graça de Deus, é favor imerecido. Não é porque merecemos, não é porque somos melhores, não é porque fizemos algo que estamos aqui, mas é graça de Deus em nossas vidas. É favor de Deus nas nossas vidas. Não permita que o inimigo venha colocar pensamento em sua mente, dizendo que você não é digno. Se pecarmos, temos um advogado do nosso Senhor Jesus. Basta nós nos arrependermos, não é para pecarmos, mas se por acaso acontecer de nós cairmos e pecarmos, que nós venhamos nos arrepender e clamar ao Senhor, porque Ele vai nos perdoar. Ele é o nosso advogado. O inimigo não, ele é o acusador. Ele nos acusa de dia e de noite. Mas o Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. Ele que advoga as nossas causas ao Pai. E se nós, por acaso acontecer, nós venhamos a pecar, mas que nós não venhamos, que seja apenas um deslize, mas que venhamos nos levantar em seguida, clamar ao Senhor por misericórdia, por perdão, porque Ele perdoa. Nós não podemos pecar, mas se caso acontecer, nós não venhamos ficar prostrados, caídos, mas venhamos recorrer ao Senhor, porque a sua misericórdia são as causas de não sermos consumidos. Como está lá em Jeremias, Lamentações, Jeremias, as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada dia, a cada manhã. E olha o que ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Meus amados, eu mencionei no início a tentação de Jesus, mas vamos lá, em Mateus capítulo 4, louvado seja Deus. Mateus capítulo 4, Evangelho segundo Mateus. Olha como o inimigo ele é astuto. Louvado seja Deus. O verso 1 até o 11. Vamos fazer a leitura. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão, se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, ele tenta ao Senhor Jesus. Ali o Senhor, após jejuar 40 dias e 40 noites, o Senhor, a palavra diz que o Senhor teve fome. E ali ele, como tentador, olha o que ele diz para o Filho de Deus, para o nosso Senhor Jesus: se tu és Filho de Deus, olha, manda que essas pedras se tornem pães. Olha, se ele tentou o Senhor Jesus usando a palavra, será que ele também não nos tenta, meus irmãos? Será que nós não precisamos estar vigilantes? Porque ele é astuto. E também ele é o nosso inimigo. Ele é o inimigo da igreja. Ele é o inimigo de Cristo. Ele batalha. Ele sabe que resta pouco tempo para ele. Então ele não brinca, ele não perde tempo. Ele está batalhando para tentar levar quantos ele puder com ele para o inferno. Mas nós sabemos que a vontade de Deus não é que ninguém se perca, mas sim que todos venham ser salvos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não tem prazer na morte,
do ímpio, né, do pecador. Mas o Senhor deseja que todos venham alcançar a salvação. Mas o inimigo, por ele saber que ele já está com os dias contados, ele e seus anjos, ele tenta toda a humanidade a não reconhecer ao Senhor como Senhor e Salvador. Ele tenta levar quantos ele puder para a perdição com ele. E ele também tenta a igreja, ele tenta nos desviar do caminho. Por isso aqui o apóstolo Paulo ele nos apresenta aqui no capítulo que estamos lendo, para que nós venhamos nos revestir com a armadura do Senhor. Ele nos apresenta ali os itens da armadura, para que nós venhamos estar preparados para esta luta, para essa batalha. E não depende da nossa força. Nós não estamos lutando contra pessoas, mas são contra os principados, as potestades, como nós vimos. E olha o que o Senhor Jesus aqui ele fez. Ele usou a palavra do Senhor é a espada do Espírito. Olha o que ele disse para o diabo aqui. Vamos voltar aqui no texto. Ele diz, olha, o diabo, chegando-se o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus, olha, ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz. Glória O Senhor Jesus aqui usou a espada do Espírito. Olha o Senhor nos ensinando. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha ele tentando novamente aqui. E disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo te darei se prostrado me adorares. Olha o que ele disse para Jesus, o Filho de Deus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja Deus. Meus irmãos, uma passagem muito conhecida, mas que nos mostra como o inimigo ele é astuto, ele é astucioso, ele é o tentador. Então ele tentou aqui o Senhor Jesus, o Filho de Deus. E se ele tentou o Senhor Jesus, quanto mais ele não vai nos tentar nós, que ainda estamos no tabernáculo de carne, que a nossa carne ela se inclina para o mal, para o pecado. Por isso, meus irmãos, eu torno a repetir, a lembrar que nós venhamos tomar toda a armadura de Deus para que nós venhamos ficar firmes. Porque nós sabemos que a nossa luta é grande. Nós também temos uma luta contra nós mesmos, contra o nosso eu, contra a nossa vontade. Nós sabemos que o nosso velho homem, a velha mulher, tenta se levantar. E se nós não vigiarmos, não nos alimentarmos todos os dias da palavra do Senhor, não clamarmos ao Senhor todos os dias, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Espírito Santo que fica conosco, que nos ensina, que nos dá um coração ensinável, que guarda a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nós venhamos ficar firmes, porque nós sabemos que a luta é grande, meus irmãos, mas que nós venhamos ficar firmes em nome de Jesus, porque
a vitória é certa em nome de Jesus. A vitória é certa, mas nós precisamos ficar firmes, precisamos perseverar, porque o nosso inimigo, ele não brinca, ele está em guerra, é batalha, e ele é terrível, mas ele não tem poder algum. Ele não tem poder algum para fazer nada em nossas vidas sem a permissão de Deus. Nós conhecemos a história de Jó. E ali o Senhor nos mostra que, para que Ele pudesse tocar na vida de Jó, o Senhor que permitiu. Mas Ele não pode tocar nas nossas vidas sem que Deus permita, porque todo poder pertence a Deus. Deus é soberano, Deus é glorioso, Deus é majestoso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, para estarmos encerrando, vai dizer aqui também: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Olha o que ele diz: após nós nos revestir com a armadura, nós precisamos estar nos comunicando com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o nosso general. Nós não podemos apenas nos revestir com a armadura e sairmos para a batalha, mas sem estarmos na direção de Deus. Por isso ele diz aqui: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que nós venhamos estar clamando todos os dias, que nós venhamos perseverar em oração, porque nós sabemos que a oração ela que nos aviva, que nos fortalece. Quando nós nos prostramos, quando nós nos achegamos ao nosso Deus, clamamos a Ele, clamamos pelo Espírito Santo para que nos ajude, para que nos ensine, para que nos fortaleça. Olha o que o Senhor vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, 17. Orai sem cessar. Olha, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, orai sem cessar, meus irmãos. Que nós venhamos ficar firmes, não venhamos desanimar. Venhamos ficar firmes na palavra, firmes na oração, e nós venhamos nos revestir com a armadura do Senhor, para que nós venhamos ficar firmes em nome de Jesus. Posso continuar em Colossenses, algumas folhas atrás, Colossenses 4:2 também vai dizer: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Olha, que também aqui o apóstolo Paulo diz: perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para estarmos encerrando, meus irmãos, vamos lá em Mateus capítulo 26. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. 26:41.
Olha o que o Senhor Jesus vai dizer aqui. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja Deus. Olha o que o Senhor Jesus aqui ele diz. Após ali um período ali de oração, nos versículos anteriores, ali antes de ele ser crucificado, de ele ser levado, ele ora, ele pede ao Senhor para que, se possível, passasse dele o cálice, mas todavia ele diz que não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus falou ao Pai. E ali, ele voltando, para os discípulos, ele achou-os adormecidos. E ele disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo. Eles estavam cansados. Mas aí ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, que nós venhamos vigiar, que nós venhamos ficar firmes, em nome de Jesus. Que nós venhamos prosseguir, entendendo que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos designou para que nós venhamos e dar fruto para a glória dele. E o Senhor nos chamou aqui, como chamou também outros irmãos em outras denominações, mas que nós venhamos dar fruto, meus irmãos. Porque sabemos que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Se juntar todas as denominações aqui em Condeúpa, no Brasil, ainda é pouco para todos aqueles que ainda estão aí no mundo precisando ouvir a palavra. E que nós venhamos ficar firmes, meus irmãos, que nós venhamos orar para que a igreja avance, para que a igreja de Cristo se levante em Condeúpa, no Brasil, no mundo, e que nós venhamos ficar firmes para a glória do Senhor. Glória a Deus. Que venhamos dar frutos. Nosso ministério, os demais, e que muitas vidas venham ser salvas. E que nós venhamos ficar firmes, meus irmãos. Venhamos ficar vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. Glória a Deus. Não venhamos subestimar o inimigo. Venhamos entender que todo o poder pertence a Deus. Aleluia. Mas nós também não podemos brincar. Nós devemos nos atentar com mais diligência à palavra do nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça a cada dia. E que o Espírito Santo venha nos dar direção e venha continuar falando. Em nome de Jesus. Glória a Deus.